tema do dia, gente, é o medo de falar em público. Como superar esse e outros medos? A gente está recebendo o médico psiquiatra, o Dr. Bruno Brandão, para repercutir com a gente e se esclarecer algumas dúvidas. Seja bem-vindo, Dr. Bruno. Obrigado pelo convite, Renata. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E eu tô dividindo a bancada com duas beldades. Lorena Martins. Opa, falou beldade eu mesma. Adorei. Olá. Mais um tema, né? Falou, chamou um psicólogo aqui, psiquiatra. Sempre tô nessa bancada. Adorei. Eu também gabarito, Lolo. Adorei, viu? Vamos lá. Vambora. E a Mariela Guimarães? E aí, pessoal? Eu também sou do time das meninas, mas é a primeira vez que eu tô aqui ao vivo e a cores com o Dr. Bruno, depois de mais de 3 anos de programa, né? Só na telinha ali, personifiquei a pessoa que dá várias dicas, né? Nossa. Comprovar que ele é real. Tô aqui escrevendo, assim, muitas perguntas, assim. Quero fazer quase uma consulta particular esse aqui. Vai pegar fogo. Ih, menino. Vamos explicar o tema, então, para o nosso ouvinte, gente. O medo de falar em público é uma fobia social que afeta milhões de brasileiros. A glossofobia, o termo técnico para o medo de falar em público, prejudica o desempenho social e profissional. Esse quadro varia de intensidade e tem pessoas que sentem só um leve nervosismo ao pensar em falar em público, outras, essas sensações físicas desse nervosismo não são passageiras, representam um problema bem grave. Apesar apenas imaginar que algo pode dar errado durante uma apresentação ou discurso, gente, é motivo para levar alguém com medo de falar em público ao pânico. Olha só que curioso. Apesar de parecer um medo pequeno, segundo uma pesquisa feita pelo Sunday Times, em 2015, os britânicos têm mais medo de falar em público do que de adquirir doenças, passar dificuldades financeiras e enfrentar a morte. É mole? Medo de falar em público é um assunto sério e pode causar muito desconforto. Quais as causas desse medo e como superar essa e outras fobias? Esse é o tema do Interessa Podcast. Pergunta do dia. Você tem ou já teve medo de falar em público? E do que você tem medo? Você consegue identificar? Participa pelo YouTube, gente. Esse podcast tem a sua participação. E se ele faz parte da sua vida, interessa! Vou começar com você, Lorena. Me conta. Senhora. Já teve medo de falar em público? Tenho medo de falar em público, super. Eu falo pra todo mundo que eu sou... Primeiro que minha personalidade, né? Ninguém acredita, mas de fato eu sou uma pessoa tímida. É muito curioso, tímida, ainda mais em se tratando da Lorena, que é influencer. Que cara de né? pau e tal. Tenho uma timidez imensa. Até pouco tempo atrás, assim, falar ao telefone era também uma dificuldade, assim, de tipo, nossa, vou ter que entrevistar alguém, vou ter que ligar para ela, sabe? Era uma dificuldade, assim, era quase uma fobia ali social, então foram barreiras que foram quebrando tanto pelo meu desejo, do meu trabalho, até para o dia, assim. Mas ainda assim é uma dificuldade muito grande para mim. Tanto pela minha timidez, que ainda são coisas que eu tento vencer, né, de traumas e de situações anteriores, até de falar. E engraçado, assim, é que durante... Eu nunca não me sinto confortável com situações em que eu sou a entrevistada. É algo que eu acho... assim, extremamente incômodo. Eu acho muito importante para mim quando eu estou fazendo algum tipo de trabalho que é muito relevante na minha carreira, no meu trabalho, e que alguém me entrevista para isso. Eu acho muito bacana, mas é algo que eu não me sinto tão confortável. Então, assim, de falar sobre para as pessoas é complicado. E eu já recusei convites de, tipo, mediar palestras, apresentar algo, ou até dar algum tipo de aula, muito por conta disso, por medo de falar em público. E aí até que chegou um ponto que eu comecei a dar curso enquanto professora, assim. E aí foi muito mais difícil, porque eu falei, gente, como assim? Eu tenho medo de falar em público, mas eu também sou professora de minicurso. E aí? Sabe até que ponto? E ainda é uma dificuldade muito grande, é um desafio, de passar mal, de suar, de transpirar. E se eu puder não viver isso, eu não vivo, assim, eu me perco ali, né? É horrível, é confuso. Você está falando do aniversário, Mariela, eu fiz aniversário domingo,
fez o parabéns, que eu quis desmaiar, e aí pediram pra eu fazer um discurso, eu fiz o discurso, ninguém entendeu nada, todo mundo falou assim, como assim, não é pra eu estar aqui no ano que vem? Eu falei, não, gente, não é isso que eu quis dizer, eu ainda me confundi na forma que eu falei ao vivo, que eu falei, o que eu quis dizer... Enfiei os pés pelas mãos. Enfiei os pés pelas mãos, eu falei, não, gente, o que eu quis dizer é que é muito bom a gente celebrar, e que esse ano que vem eu espero que vocês estejam aqui novamente, porque... Né? Quem fica na nossa vida é quem tem que ficar. Não é que eu não quero que ninguém fique. Sabe, assim, me confundiu justamente pela minha dificuldade de falar em público, principalmente uma dificuldade de falar em momentos que eu não estou preparada, né? Sob pressão. Tipo, venha, sei lá, ganhou um prêmio, vem aqui falar um discurso. Tipo, não estava esperando, não estava né? esperando. Em situações assim, tipo, aniversário, vem cá dar um discurso. Então é muito difícil, é muito, muito complicado. Eu quero falar, é o nosso trabalho de alguma forma, né? Mas é muito complicado. Mas a gente acostuma, Nossa, eu espero. complicado. Vamos ver aqui com o nosso convidado, se é possível acostumar ou não. Isso aí. Nossa, Lolo, me identifiquei com tanta coisa que você disse. Mariela, por incrível que pareça, você tem alguma dificuldade para falar em público? Nossa, demais. Parece que não, né? Pois é, Parece que porque não. a Mariela tem que falar assim, Mariela, chega de falar. Mas eu acho que tem... Momentos. Ambientes, não. Ambientes, Primeiro que eu acho que são ambientes, né? Se eu me sinto à vontade num lugar, aí, menino, nossa senhora, põe uma rolha na boca, porque não falo mesmo. Mais até do que devia, sem filtro, né? Só vai, né? Exato. Inclusive, devia parar de ir tanto, né? Podia pensar um pouco antes de falar, porque, né? Palavras não tem volta. Uma vez palavra que você jogou lançada. 90, exatamente. Então, eu tenho que achar esse equilíbrio ainda, né? Tô nessa busca. Mas falar em público... Quando eu não conheço o público, aí é um problema muito sério, né? Eu acho que eu tenho uma questão muito mais de rejeição na hora de falar em público. Assim. Se eu tenho um problema do começo da fala. Então, vamos falar em público, eu começo a suar frio, fico, ai meu Deus, eu não vou dar conta, eu vou desmaiar, eu vou morrer, eu vou ter, sei lá, eu penso que eu vou ter uma diarreia na frente de todo mundo, que vai acontecer alguma coisa escatológica ali comigo, eu vou morrer de vergonha. Na hora que eu começo a falar, se eu tenho alguns pontos na plateia ali que me dão segurança, que olham para mim com um olhar assim, me dá uma certa comprovação do que eu tô falando, que você tá indo bem Tô ali. te entendendo. Tô te entendendo. Aí eu pego no tranco, né? Se eu tô falando, eu vejo que tem pessoas saindo, gente no telefone. Gente fazendo chacota, fofoquinha. Aí eu começo a fico tímida. E eu acho que eu faço isso também. Quando eu tô na plateia de alguém, gente, assim, pra eu sair de uma plateia com alguém falando, eu acho que é só se realmente eu tiver, assim... De piriri. Num desespero total, assim. Eu fico lá, aí eu vejo as pessoas levantando, eu falo, não levanta, gente, coitada da pessoa, fica aí. A pessoa já tá lá em cima, você tem que dar força pra pessoa, né? E eu fico... E aí, quando eu vejo que as pessoas estão saindo e que tô ficando por último, eu falo, ai, meu Deus, eu vou ter que ficar aqui até o final. Vai me dando um desespero que eu não saio por consideração àquela pessoa, assim. Eu imagino, pra gente falar em público, a gente se prepara, né? Tem aula e fala na frente do espelho. Pelo menos devia, né? Não falo muito, não faço isso muito não, mas eu já tive colegas que vão fazer a apresentação de doutorado, né? E treinam e chamam a você, vem cá, o que você acha? Faz pergunta, pede para você ler. Então ela se prepara para aquilo, assim, é um momento que realmente você está expondo a sua vulnerabilidade ali dentro, até às vezes, de um tema que você tem conhecimento, mas, minha filha, quem sabe fazer ao vivo tem umas perguntas ali que com certeza deve te constranger em alguma situação ali que você fala, ah, essa eu não sei, ou... E como você faz isso, né? Porque tem gente que fala, não tô sabendo, peraí, vou pesquisar. Até isso, assim, se você tá dando uma aula e alguém te pergunta uma coisa que você não sabe, é meio constrangedor em algumas situações, assim. Então, aí você pode ficar um pouco inseguro. Gente, eu não acho fácil. Eu contei aqui no começo, eu não gosto de cantar parabéns pra mim. Eu morro de vergonha de ser o centro das atenções, assim. Eu fico numa timidez, eu não sei o que fazer. Eu gosto de falar besteira, entendeu, gente? Eu gosto de sentar na mesa de bar e falar. Roda, né? Onde você esteja assim. Exato. Ambientada Agora, mesmo. Falar assim, quem estava aqui desde o começo, sabe? Quando a gente estava no começo da rádio ali, menina, a gente sentava que eu olhava para isso e falava, nossa, vai me comer aqui esse microfone. Já fica... Mas acostuma. Exato. Também, né? Hoje a gente já abraça aqui, sente um amor pelo microfone, né? Sente falta. Mas no começo você fica olhando assim, você fala, posso falar? Tá ligado? Ai, meu Deus, não sei o quê.
Eu acho que é isso. Eu acho que deve ser difícil para todo mundo. Tem gente que tem o dom, óbvio, né? Mas não é fácil, assim, você se expor ali para aquele tanto de gente. Mesmo quem tem muita segurança e parece que tem muita segurança, na hora que você chega aqui mais pertinho, ela vai estar com a mão um pouco suada, vai estar com um pouco de medo. Se expor nunca é fácil, gente, assim. Independente. Alguma, né? Eu acho. O doutor Bruno está aqui, por favor. Né? A Renata vai responder e depois você explica pra gente aí se o que a gente está falando tem... Faz sentido. Total, sentido total. Ô, gente, então, a minha experiência é a seguinte. Eu era uma criança muito magrela, óculos fundo de garrafa, aparelho, cabelo de telefone. Juro por Deus, sabe aquele telefone antigo que é assim, ó? Meu cabelo era de telefone. O bullying que eu sofria não tá no gibi. Não tá no gibi. Eu lembro que uma vez até um vizinho nosso me puxou pro lado do filho dele e falou assim, ó, olha o tamanho dos braços dessa menina, chega no joelho do meu filho. Isso é muito... Bonecão de posto. Bonecão de posto. E aí, todas as vezes, né, que eu passava por isso, né, por uma situação de bullying, eu ficava cada vez mais retraída. Então, até os meus 12 anos, eram raras as oportunidades, as ocasiões em que você ouvia a minha voz. Morria de medo. Chegava a época de apresentar trabalho lá na frente da classe, não era só de mão suar, não. Eu tinha sensação de desmaio. Eu achava que eu ia ter um treco. A boca ficava seca, uma tremedeira, aquela suadeira do caramba. Até que um dia a minha mãe me trocou de escola. E quando ela me trocou de escola, eu virei uma chave. Porque eu fui acolhida pelo grupo e passaram a respeitar aquelas diferenças que até então eram motivo de chacota para outro. O pessoal me abraçou. E aí, minha filha, nunca mais parei de falar. Eu, que era absolutamente mudinha, fui fazer jornalismo. Eu fiz 13 anos de televisão. Eu nunca pensei, aquela criança nunca pensou que talvez lá na frente fosse colocar a cara na TV. Mesmo assim, quando eu fazia um vivo na rua, se eu estava no meio de uma avenida muito movimentada, eu tinha medo dos olhares. Morro de... Sabe? Dó dessas pessoas que fazem vivo, gente. Morria de medo. Até hoje eu te falo que se eu tiver que passar por isso de novo, passar por uma passagem, fazer um vivo, dá aquele frio na barriga, finge que não tem ninguém, bota um cabresto e vai. Mas o medo do julgamento, né? A gente tem medo do julgamento das pessoas. Eu tinha muito medo. O que aquela pessoa está achando de mim? Eu já fui convidada para ser mestre de cerimônia de alguns eventos, recusei, igual você, Lolo. Falei, não tem estrutura emocional para estar em cima de um palco, ser o centro das atenções, evento assim de 500 pessoas, 600 pessoas, 1000, todo mundo olha para mim. Se eu cometer um equívoco de ler uma letra errada, você pode ter certeza que até o fim do texto eu vou errar. Porque eu foco no problema. Aí eu vou sair desandando tudo. Quando você vê, eu tô, sei lá, falando qualquer coisa. Tem uma inteligência emocional ali, né? Exatamente. É muito esquisito. O trem desanda mesmo. Mas eu acho que é diferente, porque eu tenho mais dificuldade em falar de mim, né, em público, do que de um tema que me pedem, assim, entendeu? Se eu for apresentar falar alguma gente coisa... É muito difícil, né? Exato, assim, né? Porque você tá, além de estar falando em público, você tá falando de você. Então, sei lá, apresentar um programa, né? Você tem ali o teleprompter, tem umas palavrinhas, você pode errar, mas olha que loucura, quando eu acho... cheguei aqui, que dentro do estúdio sou eu, Paulo Roberto e o operador, né? No timeline. Quando eu cheguei na rádio, eu tinha medo de ler o roteiro e da forma como o outro iria interpretar a minha locução. Então, assim, a gente está sempre com medo ali da forma como o outro vai receber o que a gente está emitindo, né? Em compensação, às vezes você pode falar sobre uma vivência sua que você se sente muito mais confortável, porque não tem nenhum roteiro, não tem, né, nenhuma uma pesquisa ali sobre um assunto que você está tentando dominar para poder esclarecer para alguém, sabe? Exatamente. Então, talvez também pode ter o caso de você se sentir mais confortável, né? Não sei. Quando no meu caso, talvez seria quando eu estava dando aula na PUC desse mini curso sobre jornalismo gastronômico, era muito mais confortável eu falar sobre a minha vivência aqui na redação do que falar alguns termos técnicos de como escrever. Acho que depende muito. Mas você viu, né, doutor quis Bruno? desmaiar do mesmo jeito. Eu queria até começar a julgar, assim, né? É possível, né, ter dificuldade, sofrer tanto por falar em público, sendo tão tímida, mas ao mesmo tempo sendo comunicadoras, assim.
né, já deslancha, assim, porque é uma coisa assim, ninguém acredita, né? Fala assim, como assim? 3 mulheres Que Tem trabalham com vários encabeçam, atores, né? E vários atores e atrizes que Perfeito. falam, né, que usam a arte porque são muito tímidos. Então é a forma que eles tiveram de colocar para Expressar. fora, de expressar a vida deles, né? Então parece que é estranho, mas eu acho que é mais comum do que a gente imagina, né, doutor? Mais comum do que imagina. Isso a gente chama de traço livre de personalidade. Então, a introversão, às vezes, ela faz parte da personalidade daquela pessoa, mas em determinados contextos, ela pode adotar um traço livre de personalidade, ou seja, que vai contrário à personalidade original dela, vamos dizer assim, né? E foi interessante o que vocês falaram aqui. Vocês já falaram vários aspectos do transtorno e já falaram vários aspectos também do tratamento. Assim, meio que, eu não sei se eu poderia usar esse termo, mas um autotratamento que vocês já fizeram talvez sem saber. Inconscientemente, que é justamente a exposição. Então, olha, me convidaram para vir aqui no Interessa. A primeira vez foi um pouquinho desconfortável. O segundo foi tranquilo. O terceiro, daqui a pouco eu já tô... Pé na mesa. Ô, fala aí, tô te chamando, fala aí. Daqui a pouco eu tô com o pé na mesa aqui, né? Uai. Mas por outro lado, se eu colocar o pé na mesa aqui, eu já tô perdendo um pouco o medo. E também pode ser ruim. Então isso que é importante a gente diferenciar aqui. O medo, a gente está usando medo e fobia como sinônimos, mas medo e fobia não são sinônimos. A fobia é quando o medo perde a sua função. O medo, ele é útil. Ele faz com que a pessoa chegue aqui, se prepara, coloca uma roupa adequada, prepare para falar. Você não tem medo de nada. Você chega, ó, me convidam aqui para falar, sei lá, de saúde de peixe. Eu não entendo nada. Vou. Chega aqui e passo vergonha, né? Então, o medo, ele te move a você preparar. Você comentou aí um amigo que vai fazer um doutorado, que fala no espelho. Então, ele está com medo e ele está se preparando. A partir do momento que ele cancela o doutorado e aquilo começa a gerar um prejuízo para ele, esse medo perde a função, aí se torna uma fobia. Então, a fobia é quando o medo perde a sua função inicial, que é de você se preparar para um determinado objetivo, enfim. Então a E gente tem- tá na média, que a gente tem Tá na medo, mas não média. tem fobia, né? A gente vai. A gente está Sim. tratada. Sim. de cada... Ô, doutor, qual a relação entre essa fobia e a ansiedade? Porque quando a gente fala que tem medo de falar em público, é já projetando o que o outro vai pensar da gente. E isso é um traço muito claro de ansiedade, né? Que é o medo do futuro. Tudo tá ligado à ansiedade, né? A ansiedade, se a gente for definir ansiedade, a gente pode definir ansiedade como medo ou preocupação. Então, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada é uma preocupação generalizada. Preocupo com a minha mãe, preocupo com o cachorro, preocupo com a minha saúde, generalizada. Uma fobia específica é um outro transtorno de ansiedade. Então, tem a fobia de barata, por exemplo, que tem um nome até curioso, que é catissaridafobia, né? Fobia de escuro, medo de palhaço, ou seja, fobia específica. Eu tenho a ansiedade de separação, que é uma preocupação de ficar longe de figuras de apego, mãe, pai, namorado, enfim, tem vários tipos de ansiedade que vai estar associado ou com medo ou com preocupação. Esse medo de falar em público pertence à ansiedade social, a fobia social, ou seja, que é um medo e também uma preocupação de desempenho ou de ser observado em público. A ansiedade social, a gente tem dois tipos. A gente tem a ansiedade social circunscrita, que está associado com um único evento. Por exemplo, medo de comer em público, né? Não consigo segurar no garfo. Medo de falar em público, é circunscrita. A pessoa desempenha todos os papéis sociais normalmente. Só falar em público que ela trava. Então, é circunscrito. E eu tenho a ansiedade social generalizada, que eu não consigo falar em público, não consigo me alimentar em público, se eu for sair de casa eu tenho dificuldade, então é uma coisa mais geral. O medo de falar em público, então, é uma ansiedade social do tipo circunscrita a falar em público. E aqui vale dizer, falar em público não necessariamente é falar para grandes multidões. Às vezes a pessoa tem medo de falar ir na padaria, conversar com a moça do caixa, por exemplo. Né? E aí começa a comprometer a vida É isso que eu ia falar. quanto da sofrimento. pessoa. Pra você falar em público, realmente, né? Falar para 600 pessoas é uma coisa, mas você falar com a caixa da padaria, né? Sim. Nossa, e isso pode, como o senhor disse, pode ser vários níveis. Gente, eu lembro de situações, quero até ilustrar e jogar outra pergunta, que assim, eu já vi, eu me arrependo muito de dizer isso, mas eu vou ser bem sincera. Eu já vi, tipo,
gente no ônibus deixando algo cair e eu fiquei com vergonha de falar pra pessoa que caiu uma coisa pessoal dela. Tipo assim, quando eu tava na escola. Não, isso é muito sério. Eu tô rindo porque eu sou o contrário. Eu sou do tipo que falo, eu tava num lugar outro dia, passou uma moça que tava com o zíper da calça aberto. Eu falo, moça. Pois olha só, que uma vergonha de chamá-la, tipo assim, isso foi melhorando. Queria falar, que o senhor falasse sobre isso, assim, que isso eu acho muito grave. Você falar uma pessoa perdendo um lenço, assim, você não conseguir falar com ela por vergonha, né? Por vergonha ou medo, acho que é mais uma fobia ali. E se isso realmente pode ser até melhorado com o tempo, às vezes até com o amadurecimento, talvez emocional, não sei se faz sentido. Faz total sentido, porque assim, a gente está falando aqui, medo de falar em público, uma fobia social, mas a gente tem que analisar qual é o contexto, qual é a situação. Então, de repente, se fosse talvez o que caiu era um homem, se fosse uma mulher, talvez você não teria problema, a idade interfere. Então, assim, não é assim, ou tenho medo ou não tenho medo. O contexto, ele interessa. Interessa, tá vendo? O contexto, ele interessa. A gente precisa levar em conta, por exemplo, o sexo da outra pessoa, a idade da outra pessoa, porque tudo isso pode despertar na gente uma reação de medo em determinada situação, em outra situação não. Então, assim, a melhor forma de vencer isso, e aí já adiantando um pouquinho a questão do tratamento, é se expondo, tá? É fazendo exposições, se expondo à situação. Toda vez que você tem medo de algo e não faz, você ensina para a sua mente que de fato aquilo é perigoso. Porque esse medo, essa fobia, é algo involuntário. Então, caiu lá o lenço, né, da pessoa. Você sente o medo. O medo não é algo racional que você fala assim, olha, vai ser perigoso eu pegar aquele lenço e entregar para ela. Não, isso não é racional. Mas você sente um frio na barriga, um aperto no peito, um desconforto físico. Quase uma dor física, isso. Quase uma dor física. Não, é literalmente um desconforto físico. E toda emoção, todas elas, aqui a gente está falando do medo, né? Toda emoção é uma tendência de ação. Toda emoção ela vem vinculada com um comportamento. Então, você está num ambiente alegre, a tendência é aquela alegria contagiar, você querer abraçar, você querer conversar. Você está com raiva, a tendência é você xingar, eventualmente até, né, algumas pessoas querer bater, você se torna mais agressivo. Você está com nojo, você se afasta, né? E o medo é uma emoção também que o comportamento vinculado ao medo é o de afastamento. A pessoa se isola. A pessoa se afasta, né? Eu tô com medo ali de um assalto, eu não vou naquele lugar. Tô com medo do escuro, acende a luz. Tô com medo, né, de palhaço, sai de perto do palhaço, né? E se eu tô com medo da interação social, a tendência é que eu saio dessa interação. A emoção, ela serve é um sistema de linguagem. Ela serve para nos nortear, se a gente vai ou não fazer algo. Só que o grande problema é que, às vezes, essa linguagem, ela erra. Às vezes, ela manda a gente fazer alguma coisa que não é benéfico para a gente. É mais ou menos como a dor física mesmo. Imagina, você coloca a mão na tomada, você toma um choque, uma criança. Pega uma panela quente, ela queima. Ela não põe mais, né? Então, a dor física também é um sinal para você se afastar. Mas muitas vezes você vai numa academia e começa a malhar, seu músculo dói. Ai, é gostoso. E aquilo ali você sabe que está fazendo bem para a sua saúde, então você sabe que aquela dor, teoricamente, obviamente você está fazendo acompanhamento, é uma dor boa. Na mesma forma, você vai falar em público, você tem uma emoção que te leva, se você seguir ela, puramente ela, te leva a afastar. Só que talvez você enfrentar aquele desconforto não vai ser prejudicial para você. Por mais a sua emoção, ela está meio que errando, ela está interpretando errado aquela situação. Ela está vendo uma situação de perigo, onde, na verdade, não tem um perigo real. E, teoricamente, se tiver um perigo, essa emoção deveria te levar a uma ação de realmente se preparar para falar e tudo mais, e você enfrentar essa situação. E a gente vai ver no tratamento que esse enfrentamento, quando o transtorno já está instalado, ele deve ser feito de forma gradativa e analisar cada caso, um caso, se analisar e como se fosse fazendo uma escadinha, né? Fala para uma pessoa, fala para duas, começa a conversar muito na padaria, começa a puxar muito assunto na rua e gradativamente você vai habituando com esse processo. Foi o que aconteceram com todas aqui que falaram. Eu cheguei aqui, eu travava, você ficou até amiga do microfone, né? É mais ou menos por aí. Doutor Bruno, eu sempre acho que tudo que acontece na nossa vida tem relação com a nossa infância.
Tudo que acontece comigo, eu falo, é trauma de infância. A gente tem certeza que se eu for lá atrás, eu vou descobrir. O que é o mais comum dessas pessoas que têm essa fobia a ponto, né, de realmente atrapalhar a vida dela de falar em público? Qual que é a origem, qual que é a relação né? Qual que é disso a na origem infância? do medo, Existe, né? Você pode falar isso, assim, né? Eu acredito que cada caso é um caso, mas eu acredito que devem ter algumas patologias que são... que tem interseções entre os casos, né? O que seria? Completando o que você falou, que eu queria até entender qual a origem desse medo. Se é isso, o trauma da infância, né? Até a Zaca mencionou desses bullying, traumas. né? Ou se pode ser também um traço da personalidade da pessoa. Ela é descontrolou tímida e ponto. Exato. O traço de personalidade, né, a timidez ou a introversão, é um fator de risco, tá? Mas não é determinante. Ser tímido é diferente de ter fobia social. Timidez, a pessoa ela se isola ali, tem uma certa dificuldade, mas ela vai, não paralisa a vida dela. Isso pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da ansiedade social, que aqui o foco é falar em público, mas a ansiedade social envolve falar em público e outros aspectos também. Então a gente vai ter a origem da ansiedade social, ela vai estar associada sim com o temperamento, com um fator de risco, mas também algum trauma na infância, alguma crítica, por exemplo, bullying, que você falou, ou eventualmente você foi lá falar alguma coisa, um tanto de gente te criticou, te xingou, falou, nossa, você é feio, você é isso, você fala errado, não gostei da sua voz, enfim. Ri de você. Ridicularizar, né? Ridicularizar, então você pode ter um trauma. Então essa, inclusive, é uma das primeiras teorias, né? O condicionamento, você condicionou, você teve uma experiência negativa. Então, por exemplo, cheguei aqui, não interessa, eu aqui tive uma experiência muito maravilhosa, mas cheguei aqui e tive uma experiência desagradável. E aí eu generalizo isso para todos os ambientes, né? Olha, fui falar em público, você sofreu um bullying lá. Fala, nossa, olha lá, magrela, que você falou que eles chamavam, né? Olha lá, aquela magrela e tal, não sei o quê. E aí você generalizou, você saiu da escola e agora todo lugar que você vai, você condicionou falar em público com ser vítima de bullying, por exemplo. Só que é outro contexto, mas o seu sistema emocional não diferencia os contextos. Então essa é uma das explicações para a origem. Mas aí tem algumas pessoas que a gente não consegue achar esse trauma. A gente vê também muito característica dos pais. Pais rígidos, pais críticos, que exigem demais. Então aquela pessoa vai criando um senso, às vezes, de perfeccionismo, que ela tem que ser a perfeita. E nada que ela faz é suficiente, porque a perfeição não existe. E aí a pessoa... Então a gente pode pensar nesses dois aspectos. Isso na origem do transtorno, mas tem a manutenção. A origem dos transtornos se dá por isso, mas a manutenção se dá pela evitação. Então, ela sofreu lá o bullying, começou a ficar um pouquinho se afastando. À medida que ela vem para a rádio, começa a se expor, vai fazer televisão, vai fazer aquilo, o transtorno não se mantém. Então, a origem, a gente pode pensar no trauma, né? E a gente pode pensar nessa relação dos pais. Mas a manutenção se dá pela evitação. Porque olha, eu vou me expor, eu sinto mal. Eu não vou, eu sinto bem. Então, olha, vem aqui fazer uma apresentação para mim. Só de pensar eu começo a tremer. Aí tô tremendo. Aí eu pego meu telefone, ligo e falo aqui, eu tô com uma diarreia aqui, eu não vou poder ir não. Meu tremor passa. Aí na hora que meu tremor passa, porque eu cancelei a apresentação, eu ensino pro meu sistema emocional, olha, realmente, falar em público é muito perigoso, porque quando me chamaram, eu comecei a sentir mal. Quando eu dei uma desculpa e falei que eu não ia, eu comecei a sentir bem. Só que isso não é uma linguagem racional, é uma linguagem emocional. Por isso que eu tenho que me expor para ensinando que aquela situação de fato não é perigosa. Mas não tem, você falou isso, eu lembrei de uma coisa, não tem nada a ver de falar em público, mas é uma viagem, uma vez que eu ia fazer com uma amiga e o povo lá de casa não queria muito que eu fizesse. Gente, mas do nada eu comecei a passar um mal. E foi assim, o avião sair, eu melhorei. Assim, eu fiquei impressionada, assim, eu falei, gente... Condicionamento, eu não sei o que aconteceu, assim, porque eu queria ir na viagem, né? Mas só que tanto, né? Alguém, né, o meu pai estava preocupado, não queria que eu fosse, falou, não vai, tudo... foi psicossomático, assim, eu não sei de onde que aquilo veio e nem como que aquilo foi embora, assim, eu ainda fiquei com raiva, porque eu falei... Por que você melhorou? Agora passa mal, filha. Agora passa o resto do final de semana, você passa mal. Doente. Porque foi completamente irracional, assim. Eu não sei de onde que apareceu isso,
Mas isso hoje em dia ainda acontece, assim. Eu sei que quando eu não quero fazer alguma coisa, é impressionante, assim. Eu tenho alguns sintomas, eu fico muito enjoada, eu começo a ter dor de cabeça. É só a coisa passar que eu melhoro, que é impressionante, assim. É o corpo me respondendo uma coisa que eu nem sei o que é, assim. Isso pode ser uma proteção? É um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. O problema é que esse mecanismo de defesa, muitas vezes, ele erra. É isso que eu ia falar, que né? Defesa e proteção é diferente. Se você, por exemplo, você acionar o seu sistema de medo numa situação de perigo real, é útil, né? Olha, me convidaram para uma palestra num país aí que eles falaram que se você errar, eles vão te matar, né? Sei lá, um país extremo aí, por exemplo, né? Eu vou ficar tremendo de medo e vou negar. Óbvio. Isso não é fobia, isso é medo, isso é útil. Tá protegendo a minha vida. Agora, me chamaram para vir falar que não interessa. Poxa, as meninas legais, um programa legal, um tema que eu conheço bem. Ai, tô tremendo, não vou. Eu começo a perder oportunidades. Você começa a perder... te convida para trabalhar em tal lugar que você tem que interagir. Não vou. Aí já não é racional. Qual o perigo que isso aqui oferece? Um perigo real. Tá, e se eu trocar uma palavra aqui, se eu gaguejar um pouquinho e tal, talvez vão achar engraçado e tal, e passou. Né? Então a fobia é esse medo que perdeu a função. Só que o grande problema é que o nosso sistema emocional ele não é tão racional e muitas vezes ele generaliza. Então talvez há 5, 10 anos atrás, alguma situação que você nem lembra mais, você associou lá com esse dia lá do avião e ativou o seu sistema emocional, você nem sabe mais por que direito que ele está sendo ativado, seja porque você viveu uma experiência de fato traumática, ou seja porque outras pessoas te falaram. O medo ele pode ser aprendido. Você chegar para uma criança e ficar falando, olha, é perigoso, escuro é perigoso, escuro é perigoso, escuro é perigoso, às vezes a criança não teve trauma nenhum, mas ela desenvolve uma fobia de escuro, por exemplo. Então, pais ansiosos, pais deprimidos, pais críticos, pais que cobram demais, isso tudo também pode estar associado com essas dificuldades associadas com a ansiedade social, dentre elas de falar em público. Tanto que pai e mãe é importante essa educação, eu queria né? até que ele fizesse esse recorte com relação às gerações. A gente, no passado, a gente tinha pessoas que eram criadas na base do autoritarismo mesmo. Não fala, Caxias, fica quieto, ninguém quer Não saber. Não tinha Não conversa, não É. tinha conversa, Não gente. tinha diálogo. Hoje as crianças, pelo contrário, gente, elas já com 7 anos de idade, elas estão na frente do telefone, super expostas, falando para as câmeras. Sendo incentivadas, Sendo né? incentivadas a o tempo falar. todo. E era isso, o gancho, Mari, a criação, o peso da criação aí nessa questão da dificuldade, do medo de falar em público. O peso é enorme, né? O peso é enorme, porque assim, falar em público é um comportamento, né? E o comportamento ele se mantém através de um jogo de forças, de reforço e punição, né? Então, se eu falei em público, eu fui criticado, eu tive uma punição. Se eu falei em público e eu fui elogiado, eu tive um reforço. Se eu falo em público e eu começo a sentir mal, eu tenho uma punição. Eu estou sentindo mal, aquele medo ali. Se eu começo a falar, se eu paro de falar em público e eu paro de sentir mal, eu tenho um reforço a não falar em público. Não sei se ficou claro, né? Olha, me convidaram para fazer uma palestra, eu estou sentindo mal. Eu estou sendo punido. Punido aqui no sentido assim de algo que você não gosta, de algo que está te fazendo mal. Não. Essa punição tende a fazer com que eu não repita esse comportamento. Agora, por outro lado, eu nego esse convite, eu começo a sentir bem. Aí eu estou sendo reforçado a negar sempre. E aí o papel dos pais, muitas vezes, de cobrar, exigir essa alta performance o tempo todo, faz porque, assim, um dos esquemas mentais dentro das pessoas que têm essa fobia é que ela se considera muito incapaz, ela se considera muito inferior aos outros e ela coloca os outros como sendo superiores e críticos. Sendo que, na verdade, se a gente fizer uma análise mais racional, tá meio que quase todo mundo mergulhado nas suas próprias dores. Todo mundo aqui tem algum tipo de dor. A gente está se criticando e coloca a ponta pro outro, né? Ele vai me criticar, mas quem está se criticando é a gente mesmo, né? No fundo, às vezes você está dando uma palestra, uma pessoa que está lá vendo você falar, às vezes está preocupada que a mãe dela está doente. E ela pega o telefone e olha uma coisa e pensa lá, minha palestra está muito ruim, a pessoa está olhando o telefone. Sendo que às vezes ela está respondendo um filho que está passando mal na escola. Ou tá notando uma coisa importantíssima que ela gostou que você falou, né? Sim. E a gente fica no nosso a gente fica autocentrado
como se a gente fosse ali a última bolacha que todo mundo parou do pacote, né? Que todo mundo parou a vida para te olhar e, além disso, parou a vida para te julgar. Ai, gente, essa sou eu. Né? Meu analista fala, você realmente acha que você é o centro do universo, né? Tudo que acontece, você acha que é culpa sua, você acha que tudo que... Né, se você tivesse feito diferente, tinha acontecido diferente, né? E não é, né? É uma certa prepotência, assim, Total. também focada no negativo, né? Exato, e assim, eu sou um subtroço do subtreco, olha a galáxia, gente. Quem somos nós dentro dessa galáxia imensa? Somos nada, né? Nada. Doutor Bruno, a gente está falando de quem, né, tem medo de falar, né? Só que a gente anda num mundo atualmente que eu acho que as pessoas estão falando mais do que devem. Então, eu queria que você fizesse um contraponto, assim, porque eu acho que tem pessoas que têm uma verborragia, né, que fala sem saber, né? Você vê um tanto de mentira. Perderam o medo, Mari. Mas aí como é que é, assim... Você falou, o medo é bom. Então, essas pessoas que perderam o medo, que estão falando esse monte de besteira, mas isso influi no ambiente, né? No país, aonde elas estão, que falam, né? Hoje em dia com a internet, que é terra sem ninguém, né? Sem lei. Sem lei. Então, tá aí, um monte de gente falando. Um monte de gente que fala. Como é que a gente balanceia isso, assim, né? Porque eu acho que a gente precisa chegar num equilíbrio, né? Que tem muitas pessoas que têm muito o que falar e estão com medo. E tem pessoas que deveriam ficar caladas e estão falando demais. Eu acho que assim, eu não sei se as pessoas estão falando demais no cara a cara. Eu acho que estão falando muito dentro desse contexto de rede social, de talvez falar por trás, enfim, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que a empatia, né? A empatia é como se fosse um sinal de Wi-Fi, assim. Quanto mais próximo você está das pessoas, a tendência é que você tenha mais empatia. E quanto mais distante você está das pessoas, essa empatia ela vai diminuindo. Então, por exemplo, dentro de casa, você está lá com seu filho, com a sua mãe, às vezes de idade, começa a falar, seu filho faz uma pirraça, você tolera mais aquilo, você é mais empático. Uma criança na rua, às vezes, fazendo a mesma coisa que seu filho faz, às vezes você não tolera muito bem. E a internet, trânsito, a gente vê muito isso também. As pessoas estão muito afastadas, mas tem como se comunicar. Você mete uma buzina, você coloca um dedo no trânsito, né? Mas você não está próximo. Tanto que se a pessoa xingou você abre o vidro e pede desculpa, a pessoa fica toda sem graça, que você se aproximou. Nossa, real. Na própria... É verdade. Na própria... Você e a nem internet... acredita, né? Oi? Você nem acredita. Você nem acredita. Ou seja, fica aquela comunicação distante, uma comunicação fria. E aí na internet a gente vê muito assim, likes, comentários, oi, não sei o quê. Às vezes a pessoa posta uma coisa, o outro comenta, você é muito burro, você é isso, você é aquilo, porque é uma comunicação fria. Vazia, Vazia. né? Agora, será que as pessoas falariam isso se tivesse ali no cara a cara? É muito pouco provável. Então, uma das coisas que eu acho que a gente tem que começar a adotar é o seguinte, lembrar que ali não é um texto aleatório que está ali, não é só uma curtidinha, não é só um perfil que está ali, é uma pessoa que está ali atrás. E a gente perde um pouco isso. A gente vê isso muito no cenário político, a pessoa fala de um político, você é burro, você é isso, você é aquilo, você é... Gente, são duas pessoas que pensam ali diferente, né? E por aí vai, né? Então, não sei se no cara a cara, se as pessoas estão falando mais. Eu acho que essa distância faz perder esse medo. E esse medo de cuidar, de preocupar de não ofender o outro, de preocupar de se comportar de uma maneira... As regras de reciprocidade social, elas são um pouco perdidas dentro desse contexto mais virtual, né? Porque esse medo, gente, é bom. Ter o medo é bom. Quando o medo perde a função, que ele se transforma numa fobia. Gente, vou passar rapidamente aqui no nosso YouTube. Boa. Temos muitos comentários. Rafael Cunha. Oi, mocinhas, talvez a preocupação com a opinião do outro deva ser deixada de lado um pouco. O que o outro acha é só o que ele acha. Alguém precisa estar ali, então. O Joel falou que dever do professor é ensinar e aluno aprender. Nunca gostei de apresentar trabalho na escola falando de história, química, ciência ou geografia. Ou seja, não tem que estar lá na frente falando para ninguém, né? Kellen Andrade está elogiando, falando que está sempre muito bom, o podcast interessa. A Cátia Oliveira falou, meninas e doutor Bruno, eu não consigo falar em público, fico muito nervosa e começo a falar muito rápido. Adoro o doutor Bruno, eu sigo ele no Instagram. Que bom. Obrigado.
Ó, Diego Fonseca, boa tarde, suas lindas. Prazer poder participar. Eu não vou falar nada agora porque eu tô com vergonha. Figura. Ah, acabei me esquecendo, eu não tô em público, tô na frente de um PC. Também tinha medo de falar em público, mas comecei a treinar na frente do espelho para vencer essa barreira. Era preciso, pois eu sempre gostei de vendas. E aí não tinha como. Realmente, né? A pessoa não consegue nem trabalhar. Quando você precisa falar em público e as pessoas não dão atenção, o que fazer para contornar a situação? Joel. Eu acho que aí você vai ter que, primeiro, você ter uma clareza se de fato as pessoas não estão dando atenção, se é todo mundo, ou se você já não está com altos, se você não está percebendo as pessoas que estão te dando atenção, porque isso é muito comum. Você fala para 10 pessoas, demais, né? 3 pessoas estão te olhando ali, 4 estão neutras e outras 3 não estão nem aí, você foca em quem não está nem aí. Né? Se de fato... Seu foco já está errado. Seu foco já está errado. Mas é o normal, né? A gente tem esse essa hábito, tendência, a tendência em focar no negativo, né? Claro que tem. Agora, fazer uma análise mais racional, se de fato não tem ninguém te dando atenção, é muito provável que algumas pessoas estão te dando atenção e você não está vendo. Aceitar também que nem todo mundo vai te dar a atenção que você quer. Afinal de contas, ninguém é a última bolacha do pacote. Sempre vai ter algo mais interessante do que você, seja na internet. Então, aceitar. A gente está aqui falando isso aqui, pode ter um tanto de gente que está passando aí pela rádio, não gostei desse assunto, deixa eu mudar. Aceitar isso, mas vai ter gente que gosta, né? E se de fato chegar à conclusão que ninguém está gostando, mesmo que eu acho pouco provável, aí você pode ativar até um medo saudável e rever que talvez você esteja falando coisas no ambiente errado, para as pessoas erradas, no lugar errado, um assunto errado, e rever a sua plateia. Tem um pouco né? de humildade também, né? Porque... Né? Quando eu falo assim, a gente fala, nossa, se me chamaram para falar é porque eu tenho propriedade, né? E às vezes a gente precisa dar um passo atrás. Se adequar, né? Exato, né? Às vezes o que eu tenho para falar para esse público não é dessa forma, eu tenho que mudar a forma, não é nem o que você está falando, né? Mas às vezes tem que ser mais dinâmico. Você vai falar para criança é um público, vai falar para adulto é outro, vai falar para mulher é outro. Acho que a gente acaba se pondo a gente numa caixinha. Você prepara uma palestra, sei lá, né? Aí tá pronta. Aí você quer levar aquela palestra para todos os lugares. E você tem que pensar que nem... Tem que adequar. Exatamente. Às vezes é um tema que você adora, né? Você fala, como assim que ninguém quer prestar atenção? Mas às vezes é só você que tá adorando tanto ali naquele lugar, né? Olha só, como que a gente apresenta uma postura confiante, então? Suponhamos que a Lolo morre de medo de falar em público. E aí ela fala assim, gente, será que existe alguma expressão corporal? Técnica. Uma técnica? Olha, aí realmente assim, o tratamento, né, da ansiedade social, ele vai envolver alguns pilares. Um dos pilares é o treinamento de habilidades sociais, que aí vai envolver entonação, postura, técnicas específicas de comunicação. Então, se a pessoa não tem o dom, já tem uma dificuldade, talvez fazer até um curso de oratória, alguma coisa nesse sentido, para ela aprender de fato. Então, esse é um pilar, habilidade social. O outro pilar é a reestruturação cognitiva. É aquela ideia que eu falei para vocês aqui, que olha, eu sou extremamente incompetente e o mundo é totalmente competente. É isso que passa na cabeça mais ou menos de quem tem essa fobia. Eu sou um lixo, eu sou péssimo e o mundo é maravilhoso. Então, onde que eu for, eu vou ser julgado, porque afinal de contas eu sou péssimo e o mundo é maravilhoso. Reestruturação cognitiva, né? Técnicas de relaxamento é o segundo pilar, né? A exposição é o terceiro pilar e o quarto pilar é habilidades sociais, que entra na pergunta que ela falou. Agora, tem gente, por exemplo, acho que a Lorena comentou isso, que tem a habilidade boa de comunicação. Você fala, olha, eu me comunico bem e tal, mas em algumas situações eu fico travado. Então, às vezes a pessoa tem habilidade de comunicação, mas ela tem esse medo. Então, é focar nesses 4 aspectos, né? E aí, sim, a hora que você se expõe de forma gradativa, você começa a ir perdendo esse medo. Só que as pessoas acham que expor é assim. Então, eu vou lá falar para uma plateia de 100 pessoas. Não. Se você não fala com ninguém, começa a chegar na padaria e dar bom dia para as pessoas do nada. Quantas horas são? Começa a perguntar as horas para os outros na rua. Quantas horas são? Nossa, obrigado e tal. Reclama, nossa, só tem um caixa funcionando aqui, só tem um caixa. Isso é uma exposição. Porque aí chega uma hora que essa exposição na padaria ficou fácil. Aí você pula para um outro nível. Ai, gente, eu vou até tratar melhor essas pessoas que puxam o assunto, né? Porque tem hora que você tá na fila, assim, às chega vezes uma ela pessoa tá e fala tratamento. Assim... Exato, é porque eu nunca tinha pensado nisso. Você tá lá na fila, de repente alguém fala assim, nossa, tá calor, né? Aí todo mundo olha com aquele olhar pra pessoa.
Que é isso, doida aí Nossa, falando. Vou responder a partir de agora, vou falar, tá mesmo, vou apoiar a pessoa. Porque às vezes é isso, às vezes a pessoa tá treinando ali pra ter um interagir, né, interagir, gente? não consegue, e a gente tá recriminando, tá reforçando às vezes uma coisa que ela tá ali treinando pra melhorar, e o povo olha recriminando mesmo, assim. Ninguém tem nada a ver com seu mau humor, né? Ai, Às vezes a gente tá com mau humor. Mas ninguém tem a ver com o bom humor da pessoa que tá gritando na fila querendo interação, entendeu? Mas tem que achar um equilíbrio ali. Pode deixar, vou treinar. Equilíbrio. Não vou ser... Não Tadinho, vou... vamos acolher. É isso, porque quando a gente tem essa explicação do Dr. Bruno, porque pra mim aí tem muita gente que eu falo, gente, mas que pessoa mais sem noção, puxador de papo, né? Puxador de papo. Né? Tem vários puxadores de papo na fila, mas agora eu vou olhar com eles de uma forma mais empática, mais próxima. Às vezes você entra... Engraçado você falar isso, Mari. Uma vez eu peguei um carro, um motorista de aplicativo. Peguei o carro, né, no caso. Não o motorista. Tô tentando me explicar quem é. Não, peguei o motorista. E aí tem também que você entra e fala assim, boa noite, bom... Aí você já põe assim, tipo assim, hoje eu não quero conversar. E ele tava uma puxação de papo. Eu falei, nossa, meu, mas ele quer conversar. Hoje ele quer conversar. Aí no final ele tava me falando que ele era um estudante, estava estudando veterinária. E que ele tava, eu falei, que história interessante, né? Eu falei, por quê? Ele me falou justamente isso. Ele falou, então, eu sou estudante veterinária, mas o meu terapeuta me sugeriu coisas para poder conversar, que eu sou muito tímida. Ele estava trabalhando nas horas vagas como motorista de aplicativo para poder conversar com as pessoas. Olha só. Uau! Né? Olha isso, que legal. Olha isso, Foi uma estratégia, se ele já estava... Porque ele era do interior, veio para Belo Horizonte para poder estudar. Estava, assim, começando, super jovem, numa dificuldade imensa de até fazer amizade dentro da universidade, assim, dentro da sala, criar já até talvez entrar ali numa questão de fobia, talvez social mesmo, de uma dificuldade, né, de criar relações de amizade interior, e tudo mais, né? Interior, e ele estava ali, mas parece que tá indo bem, porque tava falando muito, né? Conversado. E eu, assim, e é isso, né, tem dia que falei, nossa, vou dar... Conversar, numa estrela, conversando muito, mas depois eu... Você entendeu? Pois é, conversei, gente, mas ele está vendo, e faz né, sentido. Você começa a entender. Doutor Bruno, qual que é a importância da gente se conhecer nessa história? Eu falando isso porque o meu pai, ele sempre, né, toda vez que eu falo, pai, não quero ir, tô com medo e tudo, ele fala, Mariela, tu tem medo, que não existe quem não tenha medo. E aí ele fala muito comigo que quando ele ia para umas reuniões super sérias, ele falava, eu sempre ia com um paletó muito grosso, porque eu suava muito. E o suor demonstra... Nervosismo, insegurança. Então, ele ia com o paletó muito grosso, porque ele suava muito debaixo do braço, para não demonstrar isso. E ele falou, com o tempo, eu fui perdendo esse medo, né? Porque ele tinha que estar nas reuniões, mas sempre com casaco. Então, eu acho que se a gente começar a perceber o tipo de reação que esse medo nos provoca, a gente pode também tratar de uma forma mais particular, né? Porque a gente parece que uma regra geral para todo mundo, e não é assim, né? Igual esse aí foi fazer Uber, o outro puxa na fila, o outro usa um casaco. Qual que é a importância da gente entender o que está acontecendo com a gente? Do autoconhecimento, né? A importância é que muitas vezes as nossas emoções, os nossos afetos, emoções, sentimentos, eles entram em conflito com as nossas cognições, os nossos pensamentos, as memórias. Então, por exemplo, me convidam para proferir uma palestra, né? Eu começo a ter aquela resposta emocional de medo. Se eu já sei, olha, isso é uma resposta de medo, logo eu vou criar uma narrativa e vou criar uma desculpa para falar que eu não vou aceitar aí. Então, aquilo que passa na minha cabeça num ponto mais racional, meu pensamento, a minha emocionalidade, o meu afeto interfere no meu pensamento, que vai interferir no meu comportamento. Então, se eu começo a criar uma narrativa assim, não, acho que eu não vou lá, não interessa não, sabe? Me chamaram, acho que não vou não. Poxa, será que não é um comportamento de evitação, porque eu tô com uma resposta de medo, mas racionalmente não é interessante eu ir lá? Então, quanto mais você for racionalizando, melhor vai ser para você. Não confiar 100% nas suas emoções. As emoções são úteis, mas a gente tem que questioná-las. Tô com medo por quê? Qual que é o perigo disso, né? E também duvidar um pouco
dos primeiros pensamentos que passam na sua mente. Ah, não vou, não vai ser legal. Peraí, por que não vai ser legal, né? E quando a pessoa está em conflito, o sistema emocional em conflito com o sistema racional, a pessoa entra em sofrimento. Às vezes ela queria estar numa festa, mas ela está com medo. Ela queria fazer a palestra, mas ela está com medo. E assim, a questão da exposição que eu falei aqui, muita gente pensa assim, de jeito nenhum que eu vou me expor, só de lá eu vou passar mal. Quando a gente fala em exposição, a gente está falando de uma exposição gradativa. Então, antes de propor para a pessoa fazer a exposição, é importante a gente fazer um mapeamento. E aí entra o autoconhecimento. Por exemplo, falar aqui não interessa para 3 pessoas. É a mesma dificuldade que eu tenho de falar para 100 pessoas num palco X, por exemplo? Não, é diferente. Não, mas aqui é uma rádio, então tem um grau de medo. Falar na padaria é desconfortável, mas é mais fácil. Falar com o meu vizinho é desconfortável. E falar com a minha mãe? Não, falar com a minha mãe é tranquilo, então não adianta. O ponto onde for tranquilo demais, não vai adiantar. O ponto onde causar muito sofrimento ao ponto de ter um ataque de pânico, por exemplo, também não é terapêutico. O que vai ser terapêutico é eu pegar um ponto que gera um desconforto, mas não gera um sofrimento. E aí eu vou fazendo igual uma escadinha. A hora que falar na padaria for tranquilo, falar pra mulher na padaria é tranquilo. Falar pra homem na padaria já é mais difícil, porque tem essa diferença até de sexo. Você vai fazendo uma escadinha, ficou tranquilo esse? Você pula para outro nível. Ficou tranquilo? Você vai pulando até você conseguir exterminar esse tipo de fobia. Já posso fazer mais uma pergunta? Pode, ainda dá tempo. A pandemia, né? Porque eu acho que eu me diagnostico como fobia social. Assim, eu tô com uma coisa para sair de casa que, nossa senhora, para me tirar de casa tem que... Nem guindaste, doutor. Ai, Deus. Tem que ser uma coisa muito especial, sensacional. Aí eu não sei se eu falo que é fobia, mas eu acho que eu tô com meio preguiça social, não sei se é a mesma coisa, assim. O que a pandemia fez com as relações mesmo com as pessoas? Porque eu acho que deu uma certa preguiça, não deu? No geral, assim, atualmente eu falo, eu tenho que sair, tem que ter cadeira, não pode ter fila, tem que ter coisa pra comer, as pessoas, sabe? Eu vou pondo tanta coisa pra sair que tem hora que eu tô doida pra ir, mas eu ponho tanto empecilho que aí eu não saio. E depois eu fico, eu devia ter ido. Também. Por que eu não fui? Vai ter tanta gente e outra legal. Coisa, às vezes eu quero sair, mas eu não tenho uma companhia pra ir pra aquele rolê. E aí eu falo assim, eu não vou, porque depois o pessoal vai me ver sozinha lá, aí você fica com medo do julgamento, mas você queria estar curtindo, aí você perde o seu sábado, sabe? Você deixa de viver porque você fica com medo do julgamento do outro. E você sofre assim, eu preferia, né? Porque eu não tenho coragem, mas eu preferia ir e sofrer sozinha lá, do que ficar sofrendo sozinha em casa, porque aí você não vai e não aproveita, mas você tá sofrendo igual. Porque você queria estar lá, mas você não deu conta de ir. Né? Não tem muito a ver com falar em público, não, mas tem a ver com vencer medo. Então, eu acho que tem, porque a pandemia, ela trouxe esse cenário de isolamento. Então, assim, se a gente está falando em ansiedade social, o que vai de fato combater a ansiedade social é a exposição. Então, assim, um déficit de habilidade social, né? Você lembra que eu falei dos 4 pilares do tratamento? Um deles é a habilidade social. A habilidade social, ela é aprendida à medida que eu me exponho. Então, se você pegar, eu cheguei aqui, olha, como é que funciona lá? Funciona assim, eu devo me comportar assim. A gente vai desenvolvendo a nossa habilidade social com a exposição. Então, para quem tem algum tipo de ansiedade social, entre aspas, trabalhar em home office foi ótimo para a pessoa se sentir bem, mas para ela melhorar o problema dela foi péssimo. Então é aquela coisa, ela se sente aliviada. Que bom, tô quietinha aqui, quero uma comida, eu nem preciso nem ligar mais, né, pra falar o que eu quero, basta eu ir no aplicativo. Então a comunicação começa a ficar, você não se expõe nem pra pedir mais uma comida, você precisa falar. Você aperta o aplicativo. Isso vai dificultando porque a habilidade social, ela precisa de praticar ela, né? Então quanto menos você praticar, mais fechada a tendência é você ir ficando. Então é importante tentar ir contra essa Gente, eu vou ser a pessoa na fila, entendeu? Se eu falar que tá claro quantas horas são, me Tenham responda, compaixão. por favor. Gente, infelizmente, Não, gente. o tempo voa quando o Dr. Bruno Brandão tá com a gente, Passa rápido não é? demais, nossa. E aí a gente já tá caminhando aí pro final do Interessa Podcast, falando sobre o medo, né, gente? O medo de falar em público, as fobias. Dr. Bruno, qual que é a mensagem que você deixa para quem está nos ouvindo? Já aproveita e emenda aí, já deixa seus arrobas, o pessoal te seguir nas redes sociais.
Tá, eu acho que quando a gente fala de exposição, muita gente pensa que é assim, olha, vai me torturar muito, eu vou ficar lá me torturando, me expondo e eu vou tratar. E a exposição não é uma tortura, porque a exposição é feita de forma gradativa. A gente falou muito pouco aqui, mas em alguns casos pode ser necessário o uso de medicamento, Olha tá? mesmo? Então isso pode ajudar muito. Sem a exposição, dificilmente a pessoa vai melhorar, mas o medicamento ele ajuda muito até para encorajar a pessoa a fazer as exposições. E a exposição ela é gradual, e fazer a exposição não envolve sofrimento, envolve desconforto, mas não envolve sofrimento. E seus arrobas? O meu Instagram é @BrunoPsiquiatra. Sigam, viu, gente? Tudo junto. Zilhões de Muito bom. seguidores, gente. Conteúdo maravilhoso. Meninas, vamos começar com você, Lolo. Considerações Gente, finais. Pois é, uma aula aqui hoje, né? Mas eu acho que até pegando carona no que o senhor disse, sabe esse ditado quando fala assim, você tá com medo, vai com medo mesmo. Assim, eu não concordo com ele por um todo, assim, porque você tá com medo, beleza, tem que ir, mas é isso. Vai com calma, não é que vai com medo mesmo, assim. Você tá com medo de entrar dentro da banheira gelada? Vai aos poucos, não vai de uma vez, não. Põe Coloca o pé. dedinho. É isso, vai, né, dentro dos seus limites, respeite os seus limites. É isso, não precisa chegar para dar uma palestra para todo mundo se você não está preparado. Mas saiba, você também não pode perder mais oportunidades nesse sentido. Então começa, se é na padaria dando bom dia que você vai se sentir confortável, então comece por aí, mas não deixe o bonde passar. Porque bem. senão a oportunidade... O cavalo, né? Como é que eles falam? Cavalo Cavalo selvático, arreado. Não passa duas vezes Não na passa porta. duas vezes, não, Ah, exatamente. isso é popular lá, dito popular. É. Eu ia falar o que a Lorena falou pra não falar, então eu não vou falar. Porque eu ia Não falar, vai se com tá medo, com não. medo, vai com medo mesmo. Mas, assim, eu concordo com o que ela falou. Eu acho que você tem que ir com medo, né? Porque o medo não vai passar, Uhum. né? Se você Você não der o convive. primeiro passo. Então, dê o primeiro passo, né? Acho que é Bob Marley que fala que, né? Você dá depois que você deu um passo, você não tá no mesmo lugar. Então, vai de pouquinho e tem empatia com você e com o outro. Porque a gente fala muito aqui de empatia com o outro, mas uma das coisas mais difíceis que eu acho na vida é a gente ter a mesma empatia e compaixão com a gente. Autocompaixão. É muito difícil. A gente tem tanta compaixão e empatia com o outro, abraça, não, amiga, tá tudo bem, né? Vai passar. Isso Não, isso acontece. acontece, todo mundo erra. E quando é a gente mesmo, a gente se chicoteia e fica em casa, se achando a pior pessoa do universo. Então, se abracem, né? Se entendam. Porque aí a coisa vai um pouco mais fácil, assim. Não acho Ô, que é Mari. tudo muito fácil, não, mas a gente vai indo, né? Eu lembro uma terapeuta que eu conheci que ela deu uma dica de quando você precisar ter essa conversa com você mesmo, se veja como uma criança de 3 anos. Vê a sua versão de 3 aninhos, 2 aninhos. Como que você falaria com você mesma, com esse neném, com 2 anos? Você falaria da forma como você fala hoje? Você teria muito mais cuidado, né? Então, tem essa visão. Aqui, eu vou parafrasear a Delma Lopes no final do nosso programa aqui, gente. Ela diz o seguinte, né? Nessa matéria que ficou espetacular, que eu inclusive recomendo a você que está nos assistindo ou ouvindo, acesse otempo.com.br/interessa. A Mari tá até mostrando a página aqui. Leia, gente, tá completíssima e traz também muitas frases dessas que foram marcantes aqui do Dr. Bruno. Mas a Delma fala o seguinte: ficar ansioso e ter um friozinho na barriga é normal. Emoção a gente não controla, mas o pensamento sim. A força do seu pensamento, gente, vigia também, ó, foca aí, ó, para que as pessoas entendam o que você quer dizer, respira fundo, controla a situação e entenda que a mensagem é mais importante do que você. É isso. A Delma não é muito base, não. Porque essa aí, menina, é uma... Despachada, né? demais A Delma é da demais conta. mesmo, Ela é gente. sensacional. Fala até com poste. Só precisa da sombra dela. Tipo isso. Tamo aí, tipo viu, Delma? isso. Tamo junto hoje. Gente, então é isso. O Interessa Podcast tá ficando por aqui. Você confere esse episódio também no Spotify, no YouTube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7. Segue a gente lá no Instagram. É @programa Interessa. E até a próxima. Tchau! Tchau, gente! Tchau!